Para entender mais, para falar mais sobre essa tentativa de golpe na Bolívia, os desdobramentos, o que efetivamente aconteceu, claro, a gente vai receber aqui nos nossos estúdios o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, boa noite para você, bem-vindo. Pegou todo mundo de surpresa esse fato? Já se imaginava que isso pudesse acontecer? Havia ameaça das Forças Armadas ou não? Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Pegou todo mundo de surpresa, inclusive os bolivianos. A história, nesse momento, agora são 8 horas e 30 minutos, praticamente no horário de Brasília, um pouquinho mais cedo, uma hora mais cedo no horário de La Paz, a capital da Bolívia, a história por hoje terminou, mas não acabou. Muito provavelmente haverá desdobramentos, inclusive com a prisão ou a punição de militares na Bolívia. Mas eu chego lá, primeiro para todo mundo entender, inclusive a gente, porque a história ainda está sendo construída, a gente está em cima do fato, minuto a minuto, para tentar entender e explicar para vocês. Por enquanto, a gente tem esses dois protagonistas da história. Primeiro, o presidente Luiz Arce, que está no poder há 4 anos, desde 2020, foi democraticamente eleito, não existe nenhum movimento de golpe, embora a palavra golpe apareça na história da Bolívia nos últimos anos aí com uma certa frequência. Mas nós estamos falando do presidente Luiz Arce, que demorou para usar a palavra golpe de Estado. Ele foi a público, primeiro se manifestando pelas mídias sociais, dizendo: estou percebendo uma mobilização irregular das Forças Armadas. Convocada por quem? Por um militar que até ontem, quarta-feira, pertencia ali ao alto comando das Forças Armadas da Bolívia, já havia feito declarações contra o governo, contra o movimento socialista ao qual pertence esse presidente democraticamente eleito, e perdeu o cargo na quarta-feira. Aparentemente, a história vai começando a se conectar com isso. Juan José Zuinga, que é um general de alta patente, aparentemente não concordou com a sua demissão, não concordou com uma resposta às críticas que ele fazia ao governo, pegou um tanque, um carro blindado, né? É um tanque urbano, aquele que não tem lagartas e sim rodas, e foi em direção ao Palácio Queimado, que é o apelido dado ao Palácio Presidencial, que fica no coração da capital La Paz. E aí ele declarou aos seus pares: estou fazendo isso por conta da atual situação do país. Deixou uma frase em aberto, mas aí começa a se construir e a gente começa a entender que havia um prenúncio de um golpe de Estado. Depois dessa mobilização do tanque, ele foi acompanhado por uma centena ou centenas de militares mascarados, fortemente armados, que estavam marchando junto com esse tanque, que chegou inclusive a ser lançado contra a porta do Palácio Presidencial. E aí houve então esse entendimento dessa tentativa de golpe. Sai um ministro de governo, que aqui a gente chamaria de ministro-chefe da Casa Civil, bate boca com o general Zuinga e ali se deflagra toda essa situação. O que chamava a atenção, e aí o Thiago me faz essa pergunta, isso estava desenhado? Bom, de repente surgiu na pauta das Forças Armadas uma reunião de emergência por volta das 15 horas. Isso foi uma espécie de um código para essa mobilização. Outras cidades, Thiago, a exemplo da cidade de El Alto, que fica a cerca de uns 20 quilômetros da capital La Paz, e onde fica o aeroporto internacional que serve a capital, também houve um princípio de mobilização. Bom, o presidente foi firme, veio a público, trocou o comando das Forças Armadas e o novo general ordenou com que todos os militares se recolhessem para o quartel. Então houve aí um desmonte dessas horas de tensão. Por isso que eu falei que a gente tem que ficar de olho, porque muito provavelmente amanhã e depois vai haver uma resposta legal a esses militares que participaram, os soldados. Vamos a um coadjuvante dessa história? A história política da Argentina está intimamente ligada a Evo Morales. Evo Morales pertence ao mesmo movimento do presidente Luiz Arce, mas eles estão politicamente brigados. Eles estão no mesmo partido, no mesmo movimento socialista, mas eles não se falam. Mas isso ficou menor hoje, porque o Evo Morales também veio a público pelas redes sociais dizer o seguinte: eu convoco a mobilização da sociedade, principalmente dos camponeses, dos campesinos, que é a base eleitoral não só do socialismo, mas principalmente do Evo Morales,
que foi o primeiro presidente ameríndio, né? Vocês podem perceber que ele tem traços indígenas, foi o primeiro presidente dessa etnia na Bolívia. Então, ele tem uma enorme identificação com a maioria da população, que é pobre e também ameríndia como ele. Então, a gente tinha um componente, além do golpe de Estado, um risco de uma guerra civil, das pessoas saírem armadas, principalmente os camponeses com machados, né, e facões, entrarem em confronto com as forças de segurança. Isso não aconteceu. Depois, isso também é muito importante e completa o que o André Anelli falando do Brasil, mas houve uma repercussão internacional, principalmente das Américas, a começar pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, liderada pelo Luiz Almagro. Ele fica nos Estados Unidos e ele disse: não toleraremos qualquer violação. Isso foi uma identificação que não haveria uma adesão internacional desse princípio de golpe. E depois, essa mesma fala da Organização dos Estados Americanos foi repetida pelo Paraguai, pelo Chile, pelo Uruguai, pelo Brasil e até pela Argentina. Eu estou destacando a Argentina, que tem um presidente agora diametralmente oposto ao socialismo da Bolívia. Mas, em nome do presidente Javier Milei, a Casa Rosada disse: se houver uma troca de governo nos países que adotam a democracia, isso tem que ser pelo voto e não pelo golpe, Thiago. Claro, e a gente vai continuar falando sobre isso. O Favalli continua aqui nos estúdios. O professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, de Relações Internacionais, conosco também. Professor, boa noite para o senhor. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Eu já emendo a primeira pergunta em relação a esse golpe. O próprio Favalli falava aqui que, ao que tudo indica, pelo menos pelas primeiras informações, foi uma atitude isolada desse general que tentou convocar lá as tropas, mas acabou sendo um golpe frustrado. De que forma a gente deve avaliar isso? Bem-vindo mais uma vez, professor. Boa noite. Ótimas análises, ótimas colocações aí nesse histórico. De qualquer forma, apesar de ter sido algo isolado dentro das Forças Armadas, o que a gente não tem é um desgaste isolado. Então, há um desgaste da relação das Forças Armadas já havia com Evo Morales, por dois motivos. Primeiro, quando ele modificou a Constituição para ter o direito de ser reeleito, ali o desgaste ainda foi um pouquinho menor, porque foi construído num processo democrático, mas quando ele quis mudar novamente a Constituição para conseguir um quarto mandato, o desgaste foi internacional, foi nacional com as Forças Armadas e com as forças políticas, tanto é que ele renunciou e foi se exilar no México. Então, ali já houve uma ruptura de um relacionamento que era estável entre Evo Morales e as Forças Armadas. Depois, quando veio Arce a ser eleito e houve uma retomada de um processo democrático, até porque Arce foi eleito como um candidato dentro das regras pré-estabelecidas e não daquelas que Evo Morales quis modificar, nós não conseguimos, a Bolívia, melhor dizendo, não conseguiu equacionar esse problema de relacionamento. E agora, com essa ruptura entre o presidente atual, Arce, e Evo Morales, as Forças Armadas que já vinham de uma relação de desgaste, viram a possibilidade de Evo Morales tentar retornar nas próximas eleições. Então, o que a gente tem agora? Um ato isolado. A gente tinha uma indisposição desse militar golpista em relação ao governo atual e em relação a Evo Morales, do qual ele é desafeto, e visualizando essa possibilidade de retorno, ele quis praticar esse ato na data de hoje, mas ato isolado, o desgaste não é. O que traz um alerta: ou o governo atual de Arce consegue reconstruir uma relação harmônica com as Forças Armadas, ou este ato isolado de hoje pode se repetir e um golpe pode vir. Então, acho que tem sim um alerta vermelho, apesar de um equacionamento momentâneo na data de hoje. Professor Furriela, eu peço para todo mundo deixar anotado, então, Evo Morales, nós estamos em 2024, 2025 tem eleições na Bolívia e muito provavelmente o Evo Morales já sinalizou que vai procurar umas brechas para ele tentar se reeleger, né? Embora haja regras muito bem demarcadas que ele não pode mais fazê-lo. Mas eu entendo que ele está tentando, primeiro internamente pelo movimento socialista e depois umas brechas para ele tentar voltar numa eleição que está marcada para 2025. Mas são cenas do próximo capítulo. O que eu queria trazer, aproveitando aí o conhecimento vosso, é olhar um pouco mais para o macro agora. A gente
explicou o micro, né, o que estava acontecendo dentro da Bolívia, olhar para fora. Bolívia é muito importante dentro do Cone Sul, e o Brasil está nessa conta, para o abastecimento de hidrocarbonetos. Eles vendem muito gás natural, por exemplo. E foi descoberta na Bolívia a maior reserva de lítio do mundo, por enquanto. E o lítio é uma espécie de um petróleo do século XXI, essencial para as baterias dos carros elétricos. Esta posição internacional, não houve nenhuma adesão a um golpe de Estado, por exemplo, como já aconteceu numa mudança de governo na Venezuela. O Juan Guaidó recebeu grande apoio internacional. Não que eu esteja comparando os casos da Venezuela com o da Bolívia, mas eu estou fazendo só um paralelo grosseiro agora para a gente colocar todo mundo na mesma esfera, inclusive no mesmo arco de tempo. Agora, essa mobilização internacional é um freio de mão puxado importante para esse movimento golpista aí na Bolívia que a gente viu na tarde de hoje? Com certeza. E você trouxe um ponto importante, porque veja só, pegando novamente a Bolívia, quando você teve o fato anterior, inicial do desgaste da relação com as Forças Armadas, quando Evo Morales tentou emplacar um quarto mandato, que é o ponto aí inicial desse desgaste todo, porque até então, que deixar claro, Evo Morales, ele sempre teve uma relação estável e era um presidente totalmente pragmático. Lembrando aqui que ele teve, inclusive, na posse do presidente Bolsonaro, apesar de serem totalmente opostos, um líder de esquerda. Então, ele tinha ali aquela postura. A partir do momento que você tem aquele desgaste, naquele momento, Evo Morales ele não conseguiu um apoio internacional para emplacar aquela mudança que ele queria fazer, que era totalmente irregular. Neste momento atual, as Forças Armadas acreditaram que novamente iam conseguir algum apoio internacional e foi o oposto. Então, acho que o recado é o seguinte: qualquer tentativa de fugir do eixo democrático, seja com aquela tentativa de mudança institucional de Evo Morales, seja agora com golpe, é inaceitável internacionalmente. Então, dentro das regras democráticas, é que o encaminhamento tem que ocorrer. Eu acho que isso ficou muito claro por postura dos chefes de Estado das mais variadas vertentes, como você mencionou. No caso da Argentina também, um presidente de direita, de extrema-direita, é uma questão de preceito internacional. Então, as Forças Armadas bolivianas, se elas tinham alguma visão de que teriam apoio por conta dessa futura pretensão novamente de Evo Morales, novamente irregular, que eles estão fora, que eles não podem usar golpe para que se justifique qualquer tipo de medida. Isso eles conseguiram demonstrar e eles perceberam. Esse sinal foi dado. Professor Manuel Furrella, obrigado pela avaliação nesse calor do momento, né? Ainda estamos acompanhando os desdobramentos, mas o senhor volta sempre na programação da Jovem Pan. Grande abraço. Muito obrigado, viu? Boa noite.